Você já passou por algum momento em que você se sentiu injustiçado? Será mesmo que você foi injustiçado ou terá dentro de você um sentido egoísta das coisas? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez é uma alegria estar com vocês, fazer esse percurso com a Palavra de Deus. Seja bem-vindo a este canal, participe conosco, se inscreva para a gente fazer esse itinerário todos os dias com a Palavra de Deus. Quero pegar com vocês a palavra que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, do versículo de 1 a 16a. Diz assim: Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para os seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: Ide também vós à vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 da tarde, encontrou outros que estavam na praça e disse-lhes: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e pague-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensaram que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esta parábola, ela deixa realmente uma pitada que parece um ato de injustiça. Afinal de contas, você trabalhou o dia todo, fez todas as coisas e aí vem aquele outro que quase não fez nada e recebe a recompensa. Lembro muito dos trabalhos de faculdade, de escola, não sei se você já passou por isso. Você faz o trabalho quase todo, a pessoa vai lá e só assina o nome ou faz uma pequena parte ainda mal feita e aí ele recebe junto com você a mesma nota, por ainda não ter feito quase nada, recebe a mesma nota. E aí você percebe, né, que coisa injusta, né? Trabalhei, fiz todas as coisas, né? E aquele ali que chegou como espertinho de última hora, entrou no grupo e tomou a mesma nota, teve a mesma nota que eu, que fiz todo o trabalho praticamente sozinho. Essas coisas acontecem. Mas pense você naquele tempo. Foi você que deixou aquele entrar no teu grupo, participar dele? Ele, de certa forma, teve um acesso ao teu coração, à bondade do teu coração? É um pouco sobre isso que nós queremos adentrar, queremos realmente aprofundar. Pense que este patrão, ele combinou com todos o valor. Ninguém foi trabalhar enganado, ninguém foi ali trabalhar não sabendo quanto iria receber. Mas o que acontece em nós? Muitas vezes nós temos aquele combinado, nós temos aquilo que nós combinamos com aquela outra pessoa, porém eu começo a olhar para os lados. Nossa, mas aquele lá recebeu mais. Ah, mas aquele lá teve mais atenção. Ah, mas aquele ali... Pois é, às vezes acontece isso conosco que é padre, né? A gente tem lá uma gama de pessoas para confessar e direto alguém pede: Padre, posso confessar, padre? E o nosso desejo de padre é confessar todo mundo, mas chega um momento que não consegue, às vezes, atender todas as pessoas que nos requisitam. E aí você fala: olha, vamos combinar o seguinte, daqui a alguns dias eu te atendo, daqui a uma semana eu consigo te atender. E aí você vê uma outra pessoa
que aparece, conversando com o outro, o que você vai fazer? Eu vou confessar com o padre. Pai, peraí, o padre falou que não tinha agenda e agora de repente ele está confessando você. Passa isso na cabeça da pessoa, ela pensa, poxa, por que ele está recebendo uma gratificação, está recebendo um auxílio e eu fui colocado para receber esse auxílio depois? Mas aquele padre não tinha combinado com você? Não combinou um horário, um dia, e ele realmente estava atarefado? Aí você não combinou e acertou? Então, olha, por que fica olhando para o outro e agora olhando para o outro você vê injustiça? E aí que está, que muitas vezes quando nós vemos a injustiça, às vezes, muitas delas, nós somos o centro daquilo que é a injustiça. Em que sentido? Eu olho para mim e vejo o que eu não recebi em relação ao outro. Existe um outro olhar, que é, eu olho para o outro e agradeço, bendigo, porque ele recebeu algo, porque ele está feliz por aquilo que ele recebeu, porque ele recebeu algo que está certo, eu não recebi ainda, mas eu fico alegre porque ele recebeu. E aí tem um mistério da palavra de Deus, né? Considerai os vossos irmãos superiores a vós. Olha que interessante se nós vivêssemos essa palavra. Nós nos alegraríamos por aquele que recebeu algo antes de nós. Porque, afinal de contas, pode ser que ele tenha mais necessidade do que eu. E Deus, na sua infinita providência, providenciou aquele aspecto para aquela vida. Ou também, você pode olhar para aquele outro, vamos supor, aquele sacerdote e dizer, poxa vida, ele realmente não tinha tempo. E ele está fazendo um bonito esforço para atender aquela pessoa esse dia. Isso é sinal de que ele viu que era muito necessário. E do outro lado, às vezes acontece, muitas vezes a gente, padre, alguém fala assim, padre, mas eu preciso tanto que você vá lá no hospital porque fulano está morrendo. Mas isso aconteceu várias vezes comigo, padre. E você não tem espaço para ir naquele hospital, você não tem lugar para colocar aquilo. Mas, gente, diante de uma alma que precisa de uma absolvição e está próximo da morte, é necessário largar tudo para ir. Aí quando eu chego lá, você vê uma pessoa que poderia esperar um mês você ir lá, que não está morrendo, que não está com nada grave, não é nada próximo daquilo que te falaram. E aí você percebe que naquele instante Deus estava te pedindo despojamento. Afinal de contas, você vê que aquilo que chegou não era bem a verdade. Mas muitas vezes acontece isso. O que eu quero dizer com isso? Tudo depende quando você vai percebendo o teu olhar. E aí eu posso falar assim, nossa, foram injustos comigo porque disseram alguma coisa, mentiram, e às vezes é verdade, mentem. Mas eu posso olhar para aquela alma que, embora não estava em estado de morte física, estava em estado de morte espiritual e que precisava que eu chegasse lá. Depende como você vai olhando. É injusto, mas como você está olhando para a situação? Aí, quando você começa a olhar para aquele que é bom, Deus, o que Deus fez por você? O que Deus permitiu para que você pudesse crescer? Então, se você observa tudo isso e olha para Deus, você começa a se percebendo menos alguém injustiçado, mas você percebe ser alguém agraciado, porque você começa a olhar para aquele que é autor de todas as graças. Você começa a perceber aquilo que é realmente importante. O seu olhar já não está em si como referência, por isso sai do egoísmo. Não está no outro, mas está além. E por isso, quando ele ultrapassa o outro, nós temos um olhar aqui que vai além daquilo que é o amor, né? Aquilo que é sua capacidade altruísta, ou seja, de se dar ao outro. Isso que já é um ato belíssimo, um ato de amor. Mas vamos além. Vamos olhar para aquele que é bom, para aquele da qual nós somos, olhando para ele, sempre os injustos. Nós sempre, em relação a ele, demos pouco, fizemos pouco, amamos pouco e precisamos realmente
da graça do Senhor. E é isso que o Evangelho vai falando. Tá vendo? Por quê? Por que você estranha essas coisas? Por que você fica cobrando, fica falando que os outros receberam e você não recebeu? Você recebeu tudo, 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 porque você recebeu a Deus. E isso já poderia nos bastar. Mas nós ficamos olhando e comparando. Mas a gente vai ficando comparando com coisas que passam. Nós queremos Ele, e isso nos basta. Uma só coisa, um só é o bom, Ele é o bom. Por isso, nós só temos uma coisa: ser justo com aquele que é bom. Olhando para Ele, vamos abandonar todo o egoísmo e vamos em direção ao amor que realmente não nasce do meu esforço simplesmente, mas nasce do meu olhar que fica naquele que é bom. Vamos juntos, Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã para mais uma meditação da palavra.